Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. É motivo de estarmos alegres, apesar de estarmos longe. Nós estamos aí, com a graça de Deus, vivendo um dia após o outro e tendo esperança que o nosso Deus nos livrará de tudo que nós estamos passando. Quero, nesse primeiro momento, fazer uma oração para você que está em casa, você que está me ouvindo, você que tem passado, às vezes, por um momento de desespero, desacreditar no país, como será após pandemia, como será a igreja após a pandemia, como será a minha união com os irmãos. Quero orar por você, quero pedir para que Deus possa estar abençoando a sua vida e cuidando de você e de toda a sua casa. Oremos. Bondoso Deus e amado Pai, somos imensamente gratos ao Senhor, meu Deus. Gratos, meu Deus e meu Pai, porque apesar de estarmos longe, nós sabemos, meu Deus, que o Senhor tem cuidado de cada um dos nossos irmãos, Senhor. Tem entrado em contato com eles e eles têm dito que estão bem, Senhor, e por isso nós te louvamos e te engrandecemos. Que o Senhor, meu Deus e meu Pai, possa continuar abençoando os nossos irmãos. Que o Senhor possa continuar abençoando as nossas irmãs e cuidando de cada um de nós, meu Deus, em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Aqueles, meu Deus, meu Pai, que se encontram aflitos, abatidos, que aqueles, meu Deus, meu Pai, que se encontram em até desespero, o que será após pandemia, Senhor? Que eles possam, meu Deus, meu Pai, acreditar que o Senhor continua no controle da situação. Que eles possam, meu Deus, meu Pai, ter a firme convicção, Senhor, que o Senhor é o único Deus que salva, é o único Deus que tem o controle de todas as coisas. Abençoe as nossas mentes, meu Deus, meu Pai, abençoe os nossos corações, pois às vezes nós levamos tantas enxurradas de palavras, de mídia e entristecemos o nosso coração, a ponto de desfalecermos e de desistirmos de orar, de estarmos com o Senhor, de estarmos com a nossa família, desistirmos da vida, Senhor. Então, eu lhe peço, Senhor, que o Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoe todos nós, aqueles que têm desacreditado, meu Deus e meu Pai, nessa situação têm desanimado, que o Senhor anime e revigore o coração deles, Senhor, que nós possamos ter a plena paz e alegria em nosso coração, que o Senhor continua no controle das nossas vidas. Seja com todos nós. Abençoe, meu Deus, meu Pai, aqueles que estão na frente desse grupo de risco, os enfermeiros, bombeiros, pessoas que estão ali ajudando, meu Deus, meu Pai, que vem à minha mente, a Núbia e o Leonardo, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando eles e cuidando deles, Senhor. Seja conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu quero estar fazendo uma leitura com vocês em Marcos, capítulo de número 6, versículos de número 45 a 52. Abram aí as vossas Bíblias. Marcos, capítulo 6, do 42 ao 45. Do 45 ao 52. Logo em seguida, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e passassem para Betsaida, no outro lado, enquanto ele mandava a multidão para casa. E depois de mandá-la para casa, foi ao monte orar. Quando anoiteceu, o barco estava no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo cansados de remar, porque o vento lhes era contrário, foi ao encontro deles, andando sobre o mar, pela 4ª vigília da noite, e queria passar diante deles, mas, ao vê-lo andando sobre o mar, eles pensaram que fosse um fantasma e gritaram, pois todos viram e se assustaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende coragem, sou eu, não temais. Então, subindo para junto deles no barco, e o vento cessou, e os discípulos ficaram extremamente impressionados entre si, pois não haviam compreendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Essa vai ser a mensagem que eu vou estar trazendo para os nossos corações. Eu quero chamar uma participação hoje especial. O nosso presbítero, o nosso irmão Sérgio, vai estar trazendo também uma mensagem para o nosso coração.
Fala aí, irmão Sérgio, o que o senhor tem a dizer para nós? Olá, queridos, graça e paz. Queria compartilhar uma porção da palavra do Senhor que se encontra nos Salmos 119, versículos 71, que diz assim: Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Nós podemos enxergar o que Deus quer falar conosco sobre duas óticas. A primeira ótica é a ótica humana, que nós podemos contemplar na horizontal. Quando nós olhamos todos os problemas humanos, nós estamos olhando somente aquilo que nós podemos e a nossa visão alcança. Nós não conseguimos enxergar mais além do que isso, além do que é visível, do que é palpável. E então nós enxergamos aflições, enxergamos problemas, enxergamos enfermidades, enxergamos confusão. E nossa visão não passa disso. E por conta disso, somos abatidos, nós somos afligidos das mais variadas maneiras. Sob a visão de Deus, sob a ótica de Deus, quando nós contemplamos sob a ótica de Deus, então já muda totalmente o panorama, porque nós vamos ter uma conotação de cima para baixo. É diferente, é o Senhor trabalhando, é o Senhor agindo, é o Senhor nos mostrando, é o Senhor nos ensinando. E a finalidade de que nós passamos pela aflição é somente uma. Deus trata com aqueles que Ele ama a fim de ensiná-los. Deus permite a aflição, Deus permite os problemas apenas para ensinar. O final do versículo 71 diz isso, e o salmista compreende isso, quando ele passa a enxergar na ótica de Deus a sua vida, o que ele está passando. O final do versículo vai dizer assim: para que aprendesse os teus decretos. Toda correção no momento, ela parece que não é bem aceitável, não é bem compreendida. Mas no final, nós entendemos que o Senhor está no controle de toda a situação e está nos ensinando algo de importante, algo que vai trazer saúde para nós, saúde espiritual, saúde física e muita felicidade no nosso viver aqui neste mundo. Então, a ótica de Deus, quando ela é aplicada na nossa vida, nós aprendemos, nós aceitamos o ensinamento do Senhor e da sua vontade na nossa vida. Que Deus abençoe grandemente a nossa vida, que Deus nos dê toda sorte de bênçãos que nós precisamos. Mensagem maravilhosa do irmão Sérgio para as nossas vidas. Como eu disse, ele também está dizendo aí em suas palavras, Deus continua no controle de toda situação. Muito obrigado, presbítero Sérgio, que Deus possa estar abençoando a sua família, o seu pai, a sua filha, com todos os seus entes queridos. Em nome de Jesus, muito obrigado mesmo. Quero estar chamando também, quero já estar orando pelo louvor, que Deus possa estar abençoando e falando conosco através do louvor. E também, irmãos, nós teremos uma participação, mais uma participação especial de um irmão muito querido da nossa igreja. Vamos orar pelo louvor? Maravilhoso Deus e bondoso Pai, o Senhor, meu Deus, meu Pai, já falou conosco através da sua santa e amada palavra, Senhor, usando o nosso irmão, presbítero Sérgio. Que o Senhor, meu Deus, meu Pai, continue falando conosco, que nós, meu Deus, meu Pai, agora possamos, meu Deus, falar de todo o nosso coração, te louvar e te engrandecer através do louvor, Senhor. Receba os nossos cânticos, Senhor, receba o nosso louvor, e continue, meu Deus, meu Pai, no comando do nosso culto, em nome de Jesus. Amém. Agora eu passo a palavra para o louvor.
Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, é o príncipe da paz, é o grande El Shaddai, e toda a terra se encherá da sua glória, como as águas cobrem o mar. Toda a terra se encherá da sua glória, da sua glória. Destruiu as fortalezas, as muralhas de Jericó. A Golias fez cair, destruiu a Faraó. Toda a terra se encherá da sua glória, como as águas cobrem o mar. Toda a terra se encherá da sua glória.
Quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero dizer que estou com muita saudade de a gente reunir, mas eu quero dizer que eu mais o Azemar está bem, estamos debaixo da graça de Deus e assim nós temos orado pela família pastoral, pela igreja do Parque Iracema. E quero agradecer muito a Deus, que grandes coisas Ele tem feito por nós. Eu creio que grandes coisas Ele ainda vai fazer e que nós possamos crer cada dia mais. É no nome de Jesus que eu oro, agradecendo pela igreja, tem orado por mim, pela vida do Zemar, pela minha família. Mas ainda eu quero pedir pela vida da Núbia, que a Núbia trabalha na área de saúde, aguenta muita pressão e ela corre muito risco, mas eu creio que Deus tem um cuidado com ela, não só ela, mas todo aqueles que estão, aquela equipe que está junto com ela. E então a igreja esteja orando pela vida da Núbia, pelos filhos dela, o Leandro, que também está no bombeiro, às vezes ele tem que estar socorrendo algo, e assim pela conversão dos meus netos, da minha família, que eu acho que está na hora, Deus está cedendo o seu coração para o Senhor. E muito obrigado pela igreja que eu sirvo. Obrigada, irmãos, o Senhor esteja visitando cada um nessa noite. Boa semana, em nome de Jesus, amém. Como é bom, irmãos, ouvir um louvor maravilhoso para os nossos corações e ouvir a irmã Mariquinha falar, né? Como é bom, irmã Mariquinha, ouvir que vocês estão bem, que Deus continue abençoando a vida de vocês, continue abençoando a vida da Núbia, a vida do Leandro, que Deus possa continuar abençoando também a Priscila, que está na frente de trabalho, né? Que Deus possa ser com todos vocês e que Deus possa estar cuidando de vocês nesse momento. Quero fazer oração para que Deus agora possa falar conosco através da sua palavra. Bondoso Deus e amado Pai, até aqui, meu Deus, meu Pai, o Senhor já tem falado conosco. O Senhor, meu Deus, meu Pai, já tem trazido mensagens valiosas para os nossos corações, Senhor. E por isso nós somos gratos, meu Deus, meu Pai, pela sua santa e amada palavra. Mas lhe peço, Senhor, que o Senhor possa continuar falando conosco. Que o Senhor possa, através agora da leitura bíblica e da exposição da palavra, o Senhor possa estar falando conosco, meu Deus. Abençoe aqueles que estão na frente de trabalho, Senhor. A todos os médicos e a todos os enfermeiros, Senhor. Sê com eles, meu Deus. Abençoe a vida deles, meu Deus, meu Pai, em nome santo do Senhor Jesus Cristo. E fala conosco mais uma vez, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Mateus, capítulo de número 14, versículos de número 22 a 33. O texto que eu li em Marcos é o mesmo texto de Mateus. Eles são textos paralelos. Eles dizem o mesmo assunto, é Jesus andando sobre o mar. Vamos ler e eu vou estar expondo essa palavra maravilhosa para os nossos corações. Logo em seguida, ele obrigou seus discípulos a entrar no barco e a ir na frente dele para o outro lado, enquanto ele mandava as multidões para casa. Tendo-as mandado para casa, subiu para o monte para orar em particular. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Enquanto isso, o barco já estava bem longe da terra e era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Já altas horas da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre o mar. Mas ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, falando-lhes imediatamente, disse: tende coragem, sou eu, não temais. Pedro lhe respondeu: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até onde estás. Ele disse: vem. Descendo o barco, andava sobre as águas. Pedro foi ao encontro de Jesus, mas ao perceber o vento, teve medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a sua mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste?
E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Então, irmãos, Jesus, é interessante nós observarmos nesse texto, no versículo de número 22, vai dizer que Jesus ordena que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante. Parece que algo às pressas, para eles saíssem às pressas. Ele dá uma ordem aos seus discípulos. Se nós olharmos em João, capítulo 6, versículo de número 15, nós vamos perceber que o povo, quando Jesus multiplicou o pão, o povo queria que Jesus se tornasse rei. Eles queriam que Jesus, a qualquer custo, fosse já declarado rei. E Jesus, entendendo que não era aquele o propósito a qual o Pai lhe havia mandado, ele dá uma ordem aos seus discípulos. Por quê? Os seus discípulos ainda não tinham o pleno conhecimento qual era a vontade do Pai, qual era a vontade de Jesus Cristo e para que ele tinha vindo. Se eles tivessem ouvido o que o povo queria, possivelmente eles também entrariam, como eles também discutiram: Senhor, eu sentarei do lado direito, eu do lado esquerdo. Eles que iriam pegar Jesus e também queriam levar Jesus a ser o rei dos judeus. Então Jesus pega e ordena, ele dá uma ordem aos seus discípulos para que eles atravessassem ao mar, fossem adiante deles no barco. Interessante também ver os seus discípulos. Eles obedeceram à voz do Mestre. O que é ser um discípulo? Discípulo é aquele que segue alguém, aquele que obedece ao seu discipulador. E esses discípulos de Jesus, tanto aqui em Mateus como em Marcos, vai dizer que Jesus dá uma ordem para eles e imediatamente eles obedecem à voz do Mestre. Jesus, antes de subir ao céu, ele dá uma ordem, ele fala: ide por toda a terra, usando um gerúndio, que era indo. E uma ordem é: fazei discípulos. Nós somos discípulos de Jesus. Já quero chamar a minha atenção. Como nós temos ouvido a voz do Mestre? Como nós, como discípulos de Jesus, temos seguido a voz do Mestre? Nós obedecemos às suas ordens? Nós obedecemos aquilo que a Escritura Sagrada manda que nós possamos fazer? Ou nós estamos meio que surfando? Costumo dizer, crentes que andam em cima da prancha, surfando, mais ou menos. Ou nós acatamos a ordem de Jesus Cristo? Os discípulos de Jesus, eles estavam naquela tempestade, por quê? Porque eles obedeceram à voz do Mestre. O Mestre mandou que eles fossem e eles foram. Agora, algumas pessoas, às vezes, enfrentam algumas tempestades da vida porque eles estão fugindo da ordem de Deus. Lembra de Jonas? Jonas estava fugindo da ordem de Deus e ele enfrentou uma grande tempestade e logo foi jogado ao mar. Esses daqui não. Esses daqui eles estavam enfrentando uma tempestade porque eles estavam obedecendo à voz do Mestre. O que podemos esperar de Cristo quando estamos na tempestade? Quando nós obedecemos a Cristo, nós às vezes passamos por momentos difíceis, momentos tribulosos, e às vezes nós pensamos: poxa, mas eu obedeço a Cristo, eu faço tudo aquilo que o Senhor manda, eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia, eu vou à igreja, eu ajudo aos pobres. Por que eu estou passando por essa tempestade? Às vezes nós ficamos com esses pensamentos, mas eu quero te dizer que Jesus Cristo, o nosso Deus,
Ele está olhando para nós. Ele está vendo tudo que nós estamos passando. E pode ter certeza que Ele virá ao nosso encontro. Nesse texto em que lemos, vai dizer que Cristo, Ele manda os seus discípulos irem à frente, e logo vem a tempestade sobre a vida deles. Foi Cristo quem morreu por eles. Podemos aprender algumas lições valiosas para as nossas vidas quando estamos na tempestade obedecendo a Cristo Jesus, ou quando nossa vida está no altar, como diz alguns, ou quando nossa vida está diante de Deus e nós seguimos a Cristo conforme a sua vontade. Vamos ver algumas lições para as nossas vidas. A primeira lição é que Jesus está intercedendo por nós. Vejamos nos versículos de número 23 e 24, diz assim: e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Jesus, ele tem aquela despedida dos seus discípulos, ele manda seus discípulos irem na frente, ele despede toda aquela multidão de pessoas a qual ele tinha alimentado, e agora ele fica ali no monte e ele começa a orar, ele começa a ter intimidade com o Pai, ele começa a estar intercedendo a Deus, não somente por ele, acredito que por ele nem precisava, mas ele estava intercedendo a Deus pelos seus discípulos e por aquele momento a qual ele teria que passar. E interessante, quando nós olhamos para Romanos capítulo de número 8, versículo de número 34, Paulo faz uma pergunta: quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu, e mais, quem ressuscitou está à direita de Deus, e também intercede por nós. Jesus, ali naquele momento, ele estava muito longe dos seus discípulos. Em João, capítulo de número 6, vai dizer que ele estava aproximadamente 6 quilômetros de distância dos seus discípulos. E mesmo assim, ele viu os seus discípulos. Mas como assim? Era altas horas da madrugada. Era tarde. Não tinha luz, total escuridão. E ele viu o que os seus discípulos estavam passando. Aqui em Romano, ligando essa passagem com Romanos, ele ainda continua intercedendo pelos seus. Ele continua intercedendo por nós, irmãos. Nós temos essa certeza. Jesus está lá no céu. Ele está longe, mas ele está perto de nós, porque ele está intercedendo a Deus. Ele está à direita de Deus, intercedendo por nós. Em Hebreus capítulo 7, versículo 25, diz que Jesus vive e sempre intercede por nós. Que maravilhosa esperança temos, irmãos. O próprio Senhor Jesus Cristo está intercedendo por nós. É Ele que está no controle, eu sempre costumo dizer, Ele está no controle de toda a situação. Nada sai de suas mãos, de suas poderosas mãos. E que nos chama a atenção é que ele, mesmo longe, como eu disse, 6 quilômetros, ali ele viu os seus discípulos e hoje ele ainda está ali, vendo por mim e por você. Ele está intercedendo, olhando por nós. Ele nunca nos abandonou, mesmo em meio a esse caos que nós estamos passando. Acredito que tantos empresários, tantas pessoas que são funcionários também, não só os empresários estão preocupados, mas os funcionários, o que será de nós pós-pandemia? O que será dos nossos filhos? Vai perder a metade do ano. Irmãos, fique tranquilo, tenha esperança no seu coração, pois Jesus está intercedendo por nós. Nada fugiu do controle dele.
tudo está nas mãos dele. E a pergunta que fica é: como você tem aproveitado esse momento que Deus está te dando com seus filhos? Muitos pais estão em casa com seus filhos. Como você tem aproveitado esse momento? Às vezes você está até conhecendo mais o seu filho, você está tendo uma oportunidade de discipular os seus filhos, de saber quem os seus filhos ou são, de ser um bom discipulador na vida dos seus filhos. Aproveite esse momento. Jesus está intercedendo por mim e por você. A segunda lição valiosa para nós pode ter certeza que Jesus virá até nós. Versículos 25, 26 até o 28 vai dizer assim: mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhando pelo mar, assustaram e disseram: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me vir ter contigo por cima das águas. Jesus vê os discípulos de longe, 6 quilômetros e meio a uma escuridão total. Jesus vê os seus discípulos. Ele fala: agora é minha hora. Interessante que em Mateus, pouco antes, ele vai relatar que havia uma tempestade no mar. Mas naquele momento, Jesus estava dentro do barco e ele estava dormindo. E os seus discípulos o chamaram: mestre, o Senhor não se importa conosco? O Senhor não teme que nós pereçamos? Ele calma. Ele mostra mais uma vez ali que está no controle da situação. E agora, ele vê de longe e ele começa a ir até eles. Ele vai até os seus discípulos. E alguns acham que ele é um fantasma e começam a gritar assustadoramente. Irmãos, irmãs, não é fácil ver uma pessoa andando em cima do mar. Poxa, de noite ainda, em meio a uma tempestade, o mestre tinha ficado no monte. Eles tinham toda a razão para ficar totalmente assustados. Mas a primeira palavra de Jesus Cristo, no versículo de 25, 26, no 27 diz: porém eles falou dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Acalmem, sou eu estou chegando agora para acalmar o mar. Eu estou chegando para mudar a situação e o destino de todos vocês. Como diz em Isaías capítulo 43, versículo de número 2, vai dizer: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não os deixarão em brasa. Deus está com você, irmãos. Deus vai ao seu encontro. Lembra de Sadraque e Abednego? Eles foram lançados na fornalha e o anjo foi ao encontro deles. Deus está no controle de toda essa situação. E no momento certo, tudo isso que nós estamos passando, essa pandemia, ela vai ter um fim. E a hora que acabar essa pandemia, nós iremos sair novos seres humanos, devotos a Deus, amando mais a Deus, ou até às vezes menos alguns. Mas todos os seres humanos, cristãos e não cristãos, após essa pandemia, eles sairão diferente. E eu acredito que principalmente nós, cristãos, nós podemos ter uma reflexão sobre tudo isso que nós estamos passando. E no momento certo, Jesus virá, acalmará a tempestade, acabará tudo isso que nós estamos passando. E nós veremos a grande mão de Deus. Depois de vermos aí que Jesus
vem até nós, mas para que nós acreditemos que Jesus vai vir até nós, nós precisamos de aprender uma lição com o nosso irmão Pedro, ou até mesmo com os discípulos. Em Mateus vai dizer que, no finalzinho, que mesmo os discípulos ter visto a multiplicação dos pães, eles ainda não acreditavam totalmente em Jesus. Então essa terceira lição valiosa para o meu coração e para o seu coração é ter fé, acreditar no nosso Deus Todo-Poderoso. Versículo 29 a 32 diz assim: e ele disse, vem, e Pedro desceu do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram ao barco, acalmou o vento. Então aproximou-se e os que estavam no barco adoravam-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Irmãos, Pedro teve uma experiência ímpar, uma experiência diferente. Ele começou a andar sobre o mar. Eu nunca passei por um mar tempestuoso. Eu já vi na televisão, já vi em internet, eu gosto de assistir muito aqueles canais de aventura, e eu vejo quando o mar está com tempestade, eles estão pescando ali, aquele grande navio e o mar joga água lá dentro. Imagine um pequeno barco igual dos nossos irmãos, os apóstolos, os discípulos de Jesus, e você andando em meio à tempestade. Pedro, ele é um homem corajoso. Pedro, por vezes, ele é aquela pessoa compulsiva, ele é aquele que gosta de estar experimentando novas coisas. E ele desce do barco e começa a caminhar. Ele vai caminhando sobre o mar, tranquilo. Mas quando ele percebe o que ele estava fazendo, ele fala, poxa, o que está acontecendo? Ele cai na realidade, ele vê toda a tempestade que está à sua volta, ele começa a afundar. Sabe qual que é o seu primeiro grito? A sua primeira motivação do seu coração quando ele está afundando? É gritar por socorro. Salva-me, Jesus. Por vezes, irmãos, nós passamos por grandes tempestades em nossas vidas. Nós passamos lutas que parecem intermináveis. Eu sei de pessoas que passam lutas há mais de 10 anos. Parece que nunca vai terminar aquela luta. E às vezes, de fato, aquela luta vai terminar quando ele vier a estar com Jesus. Jesus falou que nesse mundo nós teremos aflições. Mas tem de bom ânimo, eu estarei com vocês. Gritar por socorro, pedir uma oração, não é vergonha nenhuma, irmãos. Não é mostrar que você é maior ou menor do que ninguém. Tem hora que nós devemos gritar por socorro. Nós devemos clamar aquele que pode salvar não somente as nossas almas, mas o nosso ser aqui na terra. Às vezes aquele desespero que você está passando, você começou a afundar e você parece que não vê mais situação. A situação chegou ao fim, não dá mais. Grite por socorro, clame aquele que pode te salvar e ele virá ao seu encontro. Por isso que é fé, irmãos. Fé é a certeza de coisas que nós esperamos, mas de algo que nós ainda não vimos, mas vai acontecer. Isso é fé, isso é ter fé no nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Todo mal que te arrodeia, todo mal que está à sua volta, vai cair por terra, irmãos. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo está à sua volta, só esperando você gritar. Pastor, mas eu já grito. Grite mais, clame mais, não pare. Eclesiastes 3 diz que tem tempo para todas as coisas debaixo do céu. E no tempo certo, Jesus
virá e te pegará pelas mãos e te colocará dentro do barco. Essa lição também serviu de fé para os discípulos que estavam lá dentro do barco. Serviu para eles. Eles, espantados, no versículo de número 33, vai dizer: és verdadeiramente o Filho de Deus. Marcos vai relatar que eles ainda nem acreditavam, apesar de ter visto a multiplicação dos pães, eles ainda não acreditavam em Jesus. E agora eles dizem: é verdadeiramente o Filho de Deus. Através da sua fé, através do seu clamor e não da sua murmuração. Tem pessoas que às vezes estão passando por momentos difíceis e a sua boca, em vez de sair coisas boas, é um sepulcro caiado. Só sai coisas sujas, só reclamações, só murmurações. Clame a Deus e através da sua fé, as pessoas vendo você afundar, Jesus pegando pela sua mão e te erguendo novamente, as pessoas vão mudar o pensamento sobre Jesus Cristo e vai dizer: ele sozinho não conseguiria sair daquilo não. De fato, ele tem um Deus verdadeiro e esse Deus foi aquele que tirou ele dessa situação. Como você tem enfrentado toda essa situação que está à sua volta? A tempestade está forte e você quer desistir? Você quer fechar a sua firma? Ou, nossa, olha, a hora que eu voltar, meu patrão vai me mandar embora. Como que você tem enfrentado toda essa situação que nós estamos passando? Ou às vezes você está com enfermidade. Como você tem enfrentado essa tempestade na sua vida? Quero dizer para você, tenha fé no Senhor Jesus Cristo. Continue clamando, continue gritando pelo Senhor Jesus Cristo. E no momento certo, no momento exato, não se esqueça, Romanos 8,34, Ele está intercedendo por nós ao Pai. E no momento exato, Ele vai até nós e Ele vai tirar de tudo aquilo que nós estamos passando e Ele vai mudar a nossa história. É Ele o controlador da nossa história, irmãos. É Ele que está no comando e na rédea de toda a história do mundo. Somente Ele. Ele está sentado em cima do trono e Ele que decide todas as coisas. E no momento certo, Ele virá e tudo isso acabará. E nós faremos parte da história que poderemos contar para os nossos filhos, para os nossos netos. Tudo isso que nós passamos. Tende fé, não desista, não deixe que a mídia influencie a sua mente. O coronavírus é verdade, irmãos, é verdade, tem ele aí. Mas como eu venho dizendo, a política entrou no meio disso tudo e eles querem tirar proveito, mesmo em meio a tantas pessoas morrendo, tantas pessoas sofrendo, irmãos. Mas eu quero te chamar a você para ter fé, acreditar no Senhor Jesus. Ele vai mudar a história das nossas vidas. Olha eu aqui, eu não sabia mexer com nada disso de tecnologia, e nem sei ainda, né? Para mim era difícil nossa, tá vazia a igreja, pregar para quem? Estou pregando para o Bruno e para o Pedro. Mas Deus, Ele nos mostra que uma nova fase vai começando em nossas vidas. E que nós podemos usar dessa tecnologia e de tudo isso que nós estamos passando, nós podemos tirar bons proveitos. Nossa família está aí, sendo abençoada por Deus. Quero agradecer ao Pedro, ao Bruno, ao Paulo, todos aqueles que tiveram a participação em nosso culto, a irmã Mariquinha, que Deus possa estar abençoando a sua vida. Quero agradecer ao irmão Sérgio, que Deus possa ser com vocês e possa estar com vocês. Deus abençoe a sua semana em nome de Jesus. Oremos. Maravilhoso Deus e bondoso Pai, sei que tem pessoas, meu Deus, meu Pai, que têm passado por más situações, Senhor, financeiras, medos, tensos,
Que o Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome santo do Senhor Jesus Cristo, possa acalmar a tempestade na vida dessas pessoas. Ou, se o Senhor não acalmar, que essas pessoas possam ver através desse texto, Senhor, que no momento certo o Senhor Jesus Cristo, Ele chega, Ele acalma a tempestade. Basta nós termos fé. Sê com as nossas vidas, Senhor. Abençoe, meu Deus, meu Pai, todo o nosso povo espalhado sobre a terra. Quero, meu Deus, meu Pai, pedir a sua proteção sobre o presidente, Senhor. Sê com ele. Abençoe ele, meu Deus, meu Pai. Tantas pessoas batendo, tantas pessoas tendo a solução certa para o problema. Às vezes nós agora nos levantamos como economistas ou até mesmo como agentes da saúde e queremos resolver o problema. Eu sei que não é fácil. Então quero pedir, meu Deus, meu Pai, que o Senhor encubra, meu Deus, todos eles, meu Deus. Que o Senhor possa estar abençoando a vida de todos eles. O nosso presidente, os nossos governantes, o nosso prefeito. Que o Senhor, meu Deus, meu Pai, possa estar cuidando e revestindo eles de poder. E eles possam, meu Deus, meu Pai, trazer a melhor situação, a melhor providência, meu Deus, a providência do Senhor para as nossas vidas. Guie eles, meu Deus, e ser com o seu povo para que eles possam parar de murmurar. E sim, meu Deus, orar mais, acreditar mais. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e a rica consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, e como eu disse, estou à disposição de vocês. Quer ligar? Estou aí à disposição de vocês. Quer vir falar comigo? Estou aqui no escritório. Que Deus possa estar nos usando aí nesse momento. Deus abençoe a todos.